país se pode construir a partir de uma pátria dividida? Esse é o desafio do novo livro de Francisco Bosco, Diálogo Possível, onde ele analisa de maneira, até de certa forma, bem-humorada, leve, mas instigante, a sociedade que a gente vive, uma sociedade partida, dividida, uma sociedade maniqueísta em sua própria formação. E o que vai sobrar além disso? Ele não faz previsões, ele não faz anúncios, mas ele aponta para um caminho muito complicado que será a reconstrução da paz a partir deste momento tão bélico em que vivemos. Francisco, vamos começar falando um pouco sobre o seu novo livro, o Diálogo Possível, que já no título ele traz uma certa provocação, né? Por uma reconstrução do debate político brasileiro. Que debate é esse que a gente precisaria reconstruir? Como é que se desenvolve essa inquietação? Esse livro ele tem uma premissa fundamental, que é a de que o debate público se encontra em estado de disfuncionalidade, o que nos exige, em primeiro lugar, pensar qual é a função do debate público. A função do debate público é, por meio de evidências, dados empíricos, estatísticas, argumentos, as pessoas que tiverem contato com esse conjunto de material poderem aperfeiçoar as suas posições ou mesmo abandonar as suas posições e trocá-las por outras mais convincentes, né? Para que isso aconteça, cada indivíduo que participa do debate público tem que estar com uma atitude epistêmica, uma atitude cognitiva, uma atitude diante da verdade, que é de abertura. Porque se você entra completamente fechado no debate público, todo mundo fica entrincheirado na mesma posição e o debate público de nada vale. Ele não cumpre a sua função, porque não adiantam evidências, não adiantam fatos empíricos mesmo, não adiantam argumentos, já que há uma decisão prévia, inconsciente, muitas vezes, de cada sujeito, de que não mudará de posição. Ora, essa é a minha premissa, né? É justamente o que está acontecendo no centro do debate público brasileiro. O centro do debate público brasileiro migrou de uns anos para cá. O espaço público brasileiro, ele era um espaço pouco democrático, ele tinha os mesmos filtros que a sociedade brasileira tem de um modo geral, que são filtros muito elitistas, né? Então, o espaço público ele era feito principalmente por imprensa, veículos de massa, universidades, mercado editorial, né? Nos últimos anos, com a emergência, a consolidação e a impressionante expansão das redes sociais, o centro do debate público migrou para as redes sociais, mas as características desse espaço mudaram muito profundamente. Por um lado, esse espaço se tornou muito mais inclusivo, né? Porque dentro das redes sociais você tem muito menos filtros do que você tem fora delas. As redes sociais são mais democráticas, qualquer um pode falar, qualquer um pode ler, qualquer um faz a sua própria curadoria até certo ponto, né? Mas, justamente, tem um outro lado disso tudo, que está dentro dessa minha ressalva aí até certo ponto. Porque as próprias redes sociais, elas têm mecanismos que fazem com que exista uma tendência no seu interior de formação do que eu chamo de lógicas de grupo. É a famigerada lógica do algoritmo, das bolhas, né? Cada pessoa pode ler o que quiser, mas a coisa é estruturada de tal maneira que a tendência é que só apareça a ela aquilo que confirme o seu pensamento, as suas ideias, os seus interesses. A consequência disso, dessa formação de lógicas de grupo, é que o debate está muito entrincheirado.
A psicanálise estudou esse fenômeno há muito tempo, e antes da psicanálise, a psicologia. É um fenômeno muito bem estudado pela tradição. E ele é muito contundente em algumas conclusões principais, que são basicamente as seguintes. É reconfortante participar de um laço identificatório grupal qualquer. Pode ser em torno de uma religião, pode ser em torno de um time de futebol, pode ser em torno de uma ideologia, pode ser em torno de um partido político. Os traços são sempre os mesmos. Nós ganhamos muitas recompensas narcísicas, porque no interior de um grupo, todo mundo pensa da mesma maneira. Então, basta que a gente reproduza e faça circular as mesmas premissas, as mesmas verdades, os mesmos argumentos, né? Para que nós sejamos acolhidos, nós sejamos recompensados. De quando em quando, a gente elege um bode expiatório que não está tão alinhado assim com as verdades do grupo para expulsar, e essa expulsão reforça os laços do grupo, que cada vez vão ficando os mais radicais, os mais ideologizados ali, né? E se sentindo cada vez melhor pelo estreitamento dos laços e pelo fortalecimento das identidades. Então, as pessoas entram nessas dinâmicas porque elas são muito boas narcisicamente. Mas isso tem um custo social muito alto, para terminar o argumento. Tem um custo social muito alto. Qual é o custo social? É que justamente as pessoas ficam viciadas nessas recompensas narcísicas e mudam a atitude epistêmica. Em vez de a atitude epistêmica ser uma atitude de abertura cognitiva para a sua própria transformação, a atitude epistêmica inconscientemente passa a ser uma atitude de fechamento. Você não quer, você evita tudo aquilo que possa abrir fissuras no grupo e, com isso, sacrificar o seu lugar dentro dele e as suas recompensas. Então, o que está acontecendo é que o próprio debate público no Brasil está perdendo a sua função. Ele é pouco capaz de transformar as posições, porque as pessoas já entram no debate público com posições muito entrincheiradas. Para terminar, Maurício, isso aí, em grande parte, é por isso aí que existe uma retroalimentação do ódio na política brasileira, porque ninguém é capaz de mudar de posição, todo mundo fica caricaturando o outro, deformando o outro, usando o glossário da teoria e da história políticas como armas para atingir o outro, seja por objetivos ideológicos, seja por objetivos eleitorais. Então, isso nos levou a essa situação que eu chamo de disfuncionalidade do debate. A gente fica girando em círculos. A gente tem a impressão de que o debate está muito acalorado, e ele está, mas ele está acalorado apenas no sentido da emotividade e do imaginário, do narcisismo. Ele não está acalorado no sentido da transformação. É por isso que a gente fica todo mundo nervoso, mas parado no mesmo lugar. Quer dizer, as pessoas estão se repetindo, né? Aquele fenômeno que foi detectado também já há um certo tempo pelo Humberto Eco, né? Sempre é recorrente essa história do Humberto Eco, dizer que as redes sociais, embora elas aparentem um legado democrático, ela não tem absolutamente nada de democrático, né? Porque ela abre espaço para todo mundo, mas todo mundo fechado no seu narcisismo, né? Quer dizer, é uma sociedade curiosa também, né? Porque cultua o individualismo, né? De uma maneira muito... Você debate muito isso no livro, né? Sim, eu não compartilho rigorosamente da formulação do Humberto Eco, porque eu acho ela um pouquinho demófoba. Assim, ela parece que se filia a uma certa tradição política que eu chamaria de liberais conservadores, e que tem um receio, não de todo sem razão, de uma inclusão da população fortemente no debate público. Por que esse receio não é de todo sem razão? Porque nem sempre essa inclusão ela vem acompanhada de uma responsabilização pela própria linguagem, pelo próprio comportamento. Num país com as características do Brasil, não vem acompanhada de uma formação política esclarecida, né? Mas a alternativa é muito ruim. O que seria a alternativa? A alternativa clássica seria restringir os mecanismos de participação. Ora, isso aí é o que produziu, em primeiro lugar, democracias liberais, muito mais liberais do que democráticas.
E isso não acaba não produzindo democracias inclusivas e sustentáveis. Com o tempo, isso acaba levando à crise de democracia, né? Então, o desafio que a gente tem é como é que a gente usa as redes sociais com o seu potencial democrático e inclusivo, mas de forma a aprofundar a democracia e não a levá-la a esse estado de populismos antissistêmicos, anti-institucionais, e que, no limite, não levam a esse caminho de aprofundamento da democracia. Né? No limite, levam a essa situação que a gente está vivendo, que é uma situação de crise da democracia, de crise institucional, entretanto, sem projeto, seja de reforma ou de refundação institucional. O que a gente tem é um estado quase que de anomia. Né? As instituições elas são o tempo todo atacadas. Quando elas se fortalecem no sentido, por exemplo, em que o legislativo se fortaleceu hoje, se aproveitando de uma fraqueza do executivo. Esse executivo que existe hoje não tem o menor interesse em governar no sentido tradicional dessa palavra. O executivo hoje ele tem interesse em se reeleger, em avançar certas pautas que são sensíveis, que são do interesse da sua base eleitoral exclusivamente, mas não tem nada a ver com a formulação de políticas públicas em grande escala que resolvam os problemas estruturais do Brasil, né? Então, assim, como é que a gente sai desse estado? Só existe saída para frente. Não existe saída. A saída para trás, ela, embora seja em alguma medida reconfortante, porque o que havia alguns anos atrás era, sem dúvida alguma, melhor do que o que existe hoje. Mas o que havia alguns anos atrás foi o que, em primeiro lugar, nos levou ao processo que chegou aqui. Então, a gente tem que ser capaz de fazer esse duplo movimento, né? De fazer a crítica grave, incondicional do que existe hoje, mas também de não cair na tentação de afirmar o tipo de funcionamento institucional que havia durante a maior parte da redemocratização. Dando nome aos bois, as duas grandes autoridades duráveis da redemocratização, que foram PSDB e PT, fizeram grandes avanços na história institucional e na história social brasileira. Mas esses avanços não foram suficientes para produzir uma democracia sustentável. Os avanços deixaram de lado, por razões que têm a ver com o presidencialismo de coalizão no Brasil, deixaram de lado um conjunto de reformas estruturantes que pudessem produzir uma democracia mais sustentável. Então, a gente tem que sair desse lugar para a frente. E vai ser muito, muito difícil, Maurício. Por uma série de razões, vai ser muito difícil. Sim, a começar pela questão institucional mesmo. Por um interesse do próprio Ulisses Guimarães, a Constituição ela é parlamentarista dentro de um regime presidencialista, né? Quer dizer, é uma coisa muito complicada de ser resolvida. É interessante porque você retoma uma vertente da ensaística tradicional, que é a reflexão sobre o seu próprio tempo. A Montaigne fazia isso, né? Quer dizer, refletir sobre a própria estrutura do tempo e tocar nas feridas do seu próprio tempo. Como é esse seu trabalho também? Como é que isso desenvolve dentro da sua obra? Sim, você tem razão. Uma das maneiras de a gente definir o ensaio como gênero é que ele é não apenas transdisciplinar, como também indisciplinado. Né? Ele tem menos interesse em fazer avançar os conceitos de uma dada disciplina, justamente porque, em geral, o ensaísta ele não está completamente fundado numa única disciplina. Né? Ele está menos interessado nisso do que em eleger um determinado objeto e examiná-lo por diferentes ângulos. É exatamente o que eu faço. Então, eu tomo como objeto principal o problema do debate público no Brasil e a sua disfuncionalidade e proponho examiná-lo por diferentes ângulos, pelo ângulo da história do Brasil, pelo ângulo da psicanálise, como a gente já falou um pouco, pelo ângulo da ciência política, pelo ângulo da sociologia. Então, você tem toda a razão.
o trabalho que eu fiz aí é um trabalho de ensaísta nesse sentido, né? Como é que a gente consegue apresentar um objeto por essa multiplicidade de ângulos, de forma a ter dele um retrato talvez não tão agudo quanto alguém fundado numa disciplina pode fazer, né? Mas oferecer dele uma imagem mais totalizante, né? Dar uma imagem mais totalizante do que é o fenômeno. Foi isso que eu tentei fazer nesse livro. Você, inclusive, traz ao debate um aspecto muito curioso, que é a importância da cultura popular nesse debate, que de certa forma, foi perdida, né? No debate atual, se perdeu, pelo menos, as sutilezas que a cultura popular dava, né? a esse debate, a contribuição que a cultura popular dava a esse debate. Como é essa presença da cultura popular neste debate? Perfeito, Maurício. É bom você falar isso, porque isso tem a ver com a questão anterior, né? Por que o ensaísmo como método é importante? Porque ele consegue abordar um problema por meio de um outro problema. Então, por exemplo, cientistas políticos que estão debruçados sobre a questão do Brasil nesse momento fazem enormes avanços dentro do seu campo, né? Mas esse problema da cultura popular é um problema que ajuda a iluminar muito os problemas que os cientistas políticos estão investigando nesse momento. Por quê? Você vê, o Brasil é um país cuja história institucional não chega assim a nos encher de orgulho, né? A história institucional do Brasil faltou uma revolução sistêmica que pudesse ter feito uma ruptura radical com as características do nosso passado colonial, que eram características extremamente opressivas, de desigualdade, de verdadeira crueldade com imensos grupos sociais, né? Então, nós não conseguimos fazer no Brasil, criar no Brasil, produzir no Brasil um sentimento de nação vinculado a marcos institucionais. Você pega um país como a França, por exemplo. A França, o sentimento de nação da França está muito ligado ao significante da Revolução Francesa, ao significante republicano, democrático da Revolução Francesa. No Brasil, a gente não tem nada parecido com isso, né? A nossa proclamação da República, por exemplo, está mais perto de uma espécie de contra-reforma que tentou frear ali, conseguiu, né, os ímpetos de um movimento abolicionista, que esse sim estava mais alinhado a essas grandes revoluções modernas, né? Então, onde nós conseguimos produzir alguma coisa que nos dê um sentimento de nação, de comunidade imaginada? Foi justamente na cultura popular. O que é a cultura popular? A cultura popular é o conjunto das formas materiais e imateriais que foram se produzindo desde o Brasil colônia, espontaneamente, tão espontaneamente quanto era possível no Brasil colônia e no século XIX, né, à revelia de qualquer institucionalidade e sofreu muito recalque das elites brancas brasileiras, mas conseguiu irromper como aquela flor do asfalto do poema Drummondiano, né? E a gente chega no final do século XIX e já no começo do século XX, com o modernismo, e depois já com a sociologia brasileira dos anos 30, com uma consciência muito forte do que é a cultura popular e de qual é o seu papel nesse sentimento de nação do Brasil. Ora, o que aconteceu? A cultura popular ela é muito forte no Brasil porque ela conseguiu realizar, dentro do seu âmbito, feitos que a sociedade brasileira jamais conseguiu realizar. Então, no futebol, pelo menos no futebol, por exemplo, pelo menos a partir dos anos 50, a gente tem protagonismo efetivo das pessoas negras. Na canção popular, pega o samba, por exemplo, né? A gente tem uma quantidade de cruzamentos muito menos hierarquizados e dotados de muito maior autonomia entre pessoas negras, pessoas mestiças, pessoas brancas, pessoas iletradas, pessoas semi-letradas e universitários, classe média, pessoas pobres, pessoas ricas, tudo isso está junto e misturado dentro do fenômeno da canção popular, da cultura popular, com algumas limitações dentro da cultura popular, mas realizando feitos enormes, feitos pelos quais o Brasil é reconhecido mundialmente.
isso sustentou uma certa ideia de nação no Brasil e isso contribuiu muito para um tipo de sociabilidade respeitosa, amistosa, dentro do povo brasileiro. O problema é que foi se formando também, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, a consciência de que a cultura popular não poderia servir como modelo à dimensão socioeconômica do Brasil, porque não é fácil você trasladar os princípios da cultura popular para a economia política, porque isso passa por um comportamento institucional que nunca foi regido pelos mesmos valores, pelas mesmas práticas da cultura popular. Então, o que isso acabou produzindo? Isso acabou produzindo uma recusa à cultura popular como essa grande instância de unificação no Brasil. Porque se percebeu que, apesar das suas enormes virtudes, ela não deixava de operar, a cultura popular, como uma espécie de dissolvente dos conflitos que precisavam ser explicitados no Brasil. Então, para concluir o argumento, que nós estejamos num momento que é uma espécie de rescaldo ainda super turbulento de uma tentativa de explicitação dos conflitos sociais do Brasil, que foi o que aconteceu a partir de junho de 2013, né? Isso está provavelmente diretamente relacionado à perda do papel que a cultura popular desempenhava como esse agente de unificação, de cimento da sociabilidade brasileira, né? Então, esse colapso da cultura popular provavelmente tem efeitos diretos no que a gente está vivendo politicamente hoje. Você tem investido muito, tem trabalhado muito com a questão do seu trabalho como ensaísta, como filósofo, e a questão da poesia do Francisco Bosco. Como é que anda? Você continua produzindo poemas? Como é que anda esse seu trabalho? Eu considero que isso migrou para o interior da minha atividade como teórico, porque, de novo, a questão do ensaio, né, Maurício? Assim, uma outra maneira de você perceber o ensaio como gênero é que ele é uma espécie de articulação ou de denominador comum ou de fusão entre características da literatura, seja da poesia ou da prosa de ficção, e características da teoria propriamente, né? O ensaio, ele é um gênero feito de ideias, de conceitos, de argumentos, mas ele tem um nível de abstração geralmente menor do que a teoria dura, né? A teoria dura, ela é, por definição, abstrata. O ensaio, ele se vale do instrumental teórico, dos conceitos, da argumentação, para se aproximar mais dos objetos da vida concreta. Ora, se aproximar dos objetos da vida concreta é o que, por definição, faz a literatura, né? Então, eu diria que a minha origem na literatura, ela se juntou como o delta de um rio à minha formação teórica e produziu esse ensaísmo que é sempre muito preocupado, como você abriu essa conversa, né? Muito preocupado com as questões do presente, com as questões concretas. E aí a gente tem grandes mestres, o próprio Gilberto Freire, o Câmara Cascudo, Darcy Ribeiro, né? Que trabalharam muito nisso aí, nesse diálogo, né? Entre ensaística e literatura mesmo, né? Perfeito, é isso. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Uma conversa muito ótima, muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício, pela atenção. Um forte abraço a você e a todas e todos que nos estão ouvindo aqui.